Bom dia, bom dia, bom dia, mulher com Isabel. Bem-vinda a mais um devocional. Que alegria, que bom ter você aqui. Queridas, nós estamos aí nessa série devocional Mulheres com Isabel e eu estou muito feliz com aquilo que Deus tem feito. A cada devocional eu recebo mensagens, recebo testemunho, pessoas marcando no Instagram, e isso vai alegrando o nosso coração e o Espírito Santo ele vai testificando daquilo que nós estamos fazendo. Eu fico muito feliz com esse passo de obediência, de estar aqui no YouTube, trazendo para vocês uma palavra diariamente para vocês, mulheres que estão em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido, cuidando dos afazeres da casa, mulheres que muitas vezes se sentem invisíveis, mas eu quero dizer para você que o céu te vê, amém? Eu profetizo isso na tua vida. E hoje a palavra que eu quero deixar para vocês, a nossa palavra, tem como um texto base a carta aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 13 ao 14, que é um versículo, uma passagem linda, aonde o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que as que estão diante de mim prossigam para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uau! Glória a Deus por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Esquecendo o passado e prosseguindo para o alvo. Essa é uma chave para nós hoje, esquecendo o passado e prosseguindo para o alvo. Queridas, nós que somos mulheres como Isabel, mulheres que geram a vontade de Deus, mulheres que buscam gerar em secreto. Você que está aqui nesse devocional é porque você escolheu gerar. Você escolheu gerar os sonhos de Deus, você escolheu gerar a vontade de Deus na tua vida, você escolheu estar aqui nesse tempo de oração. Lembre-se que nós estamos em 40 dias de oração, de segunda a sexta-feira, ok? Então, hoje nós temos para você um chamado ao coração da mulher que está em casa. Querida mulher como Isabel, querida mulher que me ouve agora, você que está aqui acompanhando esse canal, você que já foi aluna ou que é aluna da escola de Mulheres Levantando Coroas, você que tem acompanhado o YouTube, o Instagram, você que já leu os meus livros, você que talvez está chegando aqui agora, alguém compartilhou com você e você está chegando agora. Eu quero falar com você, mulher comum, mas uma mulher real. Durante muito tempo, querida, da minha vida, eu não conseguia olhar para frente. Eu vivia olhando para trás e o passado me puxava, me acusava e me paralisava. Eu permitia que a culpa pelos meus erros me travasse, me paralisava. Daniela, eu vivi independência emocional durante muito tempo. Eu vivi à espera da validação e eu falo para vocês que também estou vencendo e superando muitas coisas nessa área. Porque sim, não é porque hoje eu sou terapeuta que eu também não tenho os meus gatilhos, que eu não tenho também as minhas dificuldades. Todas nós temos. Todas nós temos as nossas dificuldades, todas nós temos as nossas limitações, mas o Senhor é conosco, amém? Glória a Deus. Queridas, vejam só, quantas mulheres também hoje vivem uma dependência emocional fortíssima, vivem à espera de validação, esperando que as pessoas reconheçam a sua mudança e a sua transformação. E eu confesso para vocês que eu fui essa mulher. Eu fui essa mulher. E ficar esperando que pessoas dissessem: nossa, como você mudou, nossa, que transformação linda Deus fez na sua vida. E eu quero dizer para você que nós precisamos olhar para o alvo, olhar para Cristo, tirar os nossos olhos das pessoas. Hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo mais condenação. Hoje eu olho para trás e eu vejo testemunho da glória de Deus, daquilo que o Senhor fez na minha vida, e eu declaro em nome de Jesus que vai fazer na tua vida também. Eu sempre falo isso para as mulheres que caminham perto de mim, aquilo que Deus fez na minha vida, a obra que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Eu desejei essa obra, eu permiti, eu quis muito que o Senhor Jesus operasse na minha vida e fizesse uma grande obra de cura e libertação na minha vida. E é por isso que hoje eu consigo falar sobre isso, porque eu passei por esse caminho. E eu sei que é doloroso, eu sei que é árduo, mas também é maravilhoso ver a nossa alma sendo transformada, regenerada, o nosso espírito vivificado, e ver o nosso Deus e Pai agindo através da nossa vida.
Então, eu creio sim, eu acredito em você que está aqui, você que deseja mudança, você que deseja transformação, eu acredito em você. Eu acredito em você, querida. Outra coisa que eu quero falar para você, querida, veja só, a palavra de Deus, ela nos expõe e ela nos cura. Quando nós olhamos para a palavra, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos o que o Senhor faz na nossa vida através do Evangelho. Eu fui exposta à palavra de Deus, a palavra expôs o meu coração, a palavra esquadrinhou a profundidade da minha alma, e o Espírito Santo gerou em mim responsabilidade. A palavra, ela não apenas nos consola, mas ela nos alinha. A palavra de Deus, ela apenas não vem só para acolher a nossa vida, a nossa alma, mas ela vem para corrigir. E nesse lugar é que eu aprendi, nesse lugar de correção, de ter meu coração exposto à palavra de Deus, a minha vida exposta. E até hoje, a palavra de Deus continua expondo a minha vida para mim mesma e mostrando as áreas que eu preciso de cura, que eu preciso de transformação. Mas para, de fato, sermos transformadas e olhar para o alvo, olharmos para Cristo, é necessário querer essa transformação. Esse lugar de correção, esse lugar de alinhamento, é nesse lugar que nós aprendemos algo profundo, que são as leis espirituais que regem a minha vida. É nesse lugar que você vai compreender, porque eu compreendi nesse lugar as leis, os princípios, os fundamentos da vida, da palavra de Deus que Deus traz para nós. E eu quero deixar para você aqui a respeito da lei da herança e da lei da responsabilidade. Eu creio sim que existe uma lei de herança. Aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, pode impactar a nossa vida emocional, espiritual e a nossa vida financeira. Mas eu também creio profundamente que existe a lei da responsabilidade. Sim, e você pode se perguntar assim, Daniele, mas o que é isso? Queridas, vejam só, mesmo que parte da nossa história tenha sido herdada, muitas coisas nós herdamos, questões genéticas, questões espirituais, emocionais, crenças, formas de pensar, mas chega um tempo da nossa vida que nós precisamos assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. E aqui nessa área da libertação, da cura, o que eu entendo, minhas irmãs? Que 30% daquilo que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, tem uma influência direta na nossa vida. Que nós precisamos orar, confessar, pedir perdão, apresentar a Deus, fechar as portas, mas existe 70% da responsabilidade das nossas escolhas. Então, 70% de muitas coisas que acontecem na nossa vida é fruto das nossas escolhas. E nós precisamos, então, olhar para isso. Parte eu herdei, então eu olho, peço perdão, eu confesso, eu fecho a porta, eu renuncio isso da minha vida, mas existe boa parte que é minha responsabilidade. E quando nós entendemos isso no espírito, nós começamos a olhar para a vida com maturidade. Nós paramos de viver como vítima e começamos a viver como filhos de Deus. Então, hoje, aqui nessa palavra, nesse devocional, eu estou chamando você para um momento de despertamento. Despertamento, porque talvez hoje, nesse momento, você seja a mulher que se culpa, a mulher que está paralisada, a mulher que ainda está esperando alguém reconhecer o teu chamado, alguém reconhecer aquilo que Deus falou com você no teu segredo. Talvez você, né, já esteja gerando algo de Deus, da parte do Espírito Santo. E isso vai nascer, eu profetizo que vai nascer, que você vai romper, que virá em existência. Mas talvez você ainda não rompeu, às vezes não é porque Deus não permitiu você gerar, é porque às vezes você está parada por causa dos traumas, da vergonha, do medo, da fraqueza, amém? Deixa eu desligar aqui o ar-condicionado, está ficando gelado. Então vejam só, queridas, talvez o seu passado ainda te persegue, talvez existam lembranças que te afastam de Deus. E eu quero te dizer algo muito importante nesse momento. Eu creio que é para isso que Deus me trouxe aqui nesse devocional, para esse lugar de ensino, de reflexão, de meditação na palavra com vocês, para trazer algumas verdades para vocês. Queridas, vejam só. Talvez essas paralisações, os traumas, as vergonhas, os medos, as fraquezas,
Às vezes o passado que ainda te persegue, que você ainda não resolveu, lembranças que ainda tem muitos resíduos emocionais dentro de você. Essas coisas, elas não deveriam te afastar de Deus. Elas deveriam te levar para mais perto de Deus. E o que muitas pessoas fazem, em vez de se aproximar de Deus, elas se deixam afastar. Mas eu quero declarar na tua vida, aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. O Senhor falou isso para mim há muitos anos atrás. Isso assim, ó, quase 10 anos atrás, o Senhor me deu essa palavra, onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. O Senhor falou isso sobre a minha vida. E hoje eu tenho visto a abundante graça do Senhor na minha vida. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 20, é isso que a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu declaro que você vai viver uma abundante graça de Deus na tua vida. Todas nós, em algum momento, nós colhemos aquilo que nós decidimos, aquilo que nós escolhemos plantar. Mas quando há um arrependimento verdadeiro, Deus, ele transforma o nosso passado em testemunho. Eu creio nisso, queridas. Eu tive uma colheita muito dura na minha vida. Eu escolhi andar por caminhos muito errados. Existia no meu coração uma raiz muito grande de rebeldia, de amargura, de rejeição, de falta de pertencimento. E eu tinha uma máscara de comportamento muito grande, que era o vitimismo. Tudo que acontecia na minha vida, eu atribuía à minha infância, atribuía aos meus pais, mas chegou um momento, andando com Jesus, andando com a palavra de Deus, a palavra expôs isso para mim. E eu tive que tomar uma decisão de mudança. Existe um momento da nossa caminhada, existe um ponto de virada, e eu oro em nome de Jesus que esse ponto de virada aconteça na tua vida. E para mim, essa é uma das maiores viradas da minha vida, foi entender que eu não era vítima e aprender a perdoar e me perdoar. E aí eu te pergunto, será que talvez você já liberou perdão? Talvez você já sabe que tem algo para gerar da parte de Deus, mas a culpa te paralisa. Medo, situações, fantasmas do passado te paralisam. Porque você não se perdoa. Porque você não aprendeu ainda a se perdoar. Minhas irmãs, se eu não tivesse aprendido a me perdoar, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Eu não estaria aqui falando com vocês agora. Porque muitas vezes, queridas, as pessoas vão olhar para a gente e vão olhar para o nosso passado. Tem muitas pessoas que talvez se olharem para mim hoje, elas vão ver transformação na minha vida, elas vão me ver como uma mulher diferente, uma mulher transformada, vão ver minha evolução, mas vai ter pessoas que elas vão insistir em olhar para aquela Daniele, do interior, a filha rebelde, a mulher, né, que teve muitos namorados. Talvez as pessoas vão me olhar, vão olhar para mim, mas eu sei da boa obra que Deus fez na minha vida. Eu sei, minhas irmãs, que hoje eu consigo deitar e dormir. Isso até é um meme na minha casa, que meu marido fala que eu deito já dormindo, vou para a cama dormindo já. Queridas, como é maravilhoso poder deitar e dormir tranquilamente. Porque muitas vezes eu fui essa mulher com muita dificuldade em deitar e dormir. Eu era perturbada, o meu sono era um sono confuso, era um sono com dificuldades, porque havia falta de perdão. E não era sobre perdoar outras pessoas, era sobre me perdoar. Eu creio que essa é uma virada de chave para muitas de nós. Muitas de nós. Nós precisamos aprender a perdoar a nós mesmas. Porque o perdão, ele libera o nosso futuro. É o perdão que vai liberar o nosso futuro. Então, se você já arrependeu, se você já confessou, se você já passou por processos de cura, e ainda assim você se sente travada, você não avança, é porque talvez Deus está te mostrando que você ainda não se perdoa. Essa é uma chave para a nossa vida. Essa é uma virada de chave. Porque tem muitas mulheres e tem muitos homens também que não avançam, que não prosperam, que não conseguem muitas vezes romper, que são pessoas criativas, pessoas que têm
um dom para o empreendedorismo, que tem muitos talentos, mas são pessoas que caminham de uma forma travada, andam um pouco e param, andam um pouco e param, como se tivesse algo sempre puxando para trás. E o que acontece? A maioria das pessoas atribui isso ao inimigo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas na maioria das vezes, a virada de chave é aqui dentro. É a falta de perdão, de perdoar a si mesma. Então, quando você libera perdão para si mesma, um novo caminho se abre. E eu gostaria que você meditasse nisso agora, que você declarasse isso para você mesma. Quando você libera perdão, quando você se perdoa, um novo caminho se abre na tua vida. Novas escolhas começam a se desenhar, novas escolhas começam a ser semeadas e, consequentemente, uma nova colheita. Não tem como você colher bons frutos, você fazer uma colheita diferente, se você insistir em continuar semeando as mesmas coisas. Então, quando você decide, quando você escolhe começar a semear novas coisas, você começa a desenhar agora, no presente, o teu futuro. Talvez hoje, aquilo que está te travando, que trava você, que trava a tua casa, que trava o teu casamento, a tua maternidade, seja exatamente isso, a falta de perdão com você mesmo. E é necessário essa restauração. Porque o Pai, ele nos restaura nisso também. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que Deus, ele não é um Deus que humilha, mas ele é um Deus que restaura. Ele não é um Deus que corrige com violência, mas com amor. Então, eu gostaria muito que você meditasse nessas passagens, nessas referências, e medita no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17, que está escrito: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. E ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, ele lava, ele limpa, ele restaura, ele tira do pecado, ele tira o peso da culpa, ele nos chama de filhas, nos chama de filhos. Então, será que para você prosseguir para o alvo, você não está precisando se perdoar? Porque quando você se permite receber o perdão de Deus e você se perdoa, você começa a viver de fato a palavra descrita em Filipenses 3, 13 ou 14. Você deixa o passado, você olha para frente e você prossegue para o alvo. Caminha em direção a Cristo, você caminha em direção ao propósito, você caminha em direção à eternidade, você caminha em direção a algo maior que os teus olhos podem ver. E aí uma nova estação, ela vai começar a surgir diante de você. E você vai conseguir discernir que você de fato está entrando numa nova estação. Amém? Então, querida, você que é uma mulher como Isabel, você só vai conseguir gerar sonhos, você só vai conseguir gerar a vontade de Deus, você só vai conseguir cuidar de outras mulheres, se você também aprender a se perdoar. Mas para você viver isso, você precisa de fato olhar para a tua história e curar a tua história, ressignificar a tua história na presença. E é o que muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer. As pessoas têm dificuldade de olhar para o passado. As pessoas têm muita dificuldade de sair do vitimismo, de sair da rejeição. Eu vejo muitas mulheres quebradas. E elas querem estar cuidando de outras mulheres, elas querem uma posição e às vezes é algo, é bom, sim, é bom esse desejo, é bom, mas se o coração não estiver restaurado, se a alma não estiver limpa, existe um grande percentual dessa mulher em algum momento ferir profundamente outras mulheres. E às vezes agir também por carência, por manipulação. Essa mulher vai se tornar uma líder, ela vai querer entrar em lugares que não pertencem a ela. E às vezes se as mulheres ao redor não estiverem curadas, elas correm o risco de se permitir entrar em lugares de manipulação sem perceber, é inconsciente. Então é necessário sim entregarmos nosso coração a Deus. Receber o perdão que vem dele, mas também escolher se perdoar. E a minha oração hoje para você, querida, é que você decida escolher se perdoar. Hoje eu não vou orar por você, é você que vai terminar esse devocional, é você que vai terminar esse momento aqui. E você vai ter o teu momento com Deus, o teu momento de você dizer, eu escolho me perdoar.
E se tiver algo que te aflige, que te incomoda muito, que ainda atormenta você, que te trava, que te paralisa, que vem como um fantasma do passado, é você que vai apresentar isso diante de Deus. Eu estou aqui para te encorajar hoje a deixar o passado para trás e prosseguir para o alvo. Que você decida remover, sair do lugar da culpa, sair do lugar do medo, sair do lugar da vergonha. Que você possa orar ao Espírito Santo e pedir, Pai, me ensina a viver como filha. Essa foi a minha oração. Eu orei isso muitas vezes, muitas vezes. Eu via muitas pessoas ao meu redor falando que eram princesas, que eram filhas amadas. Muitas pessoas oravam e falavam, você é uma princesa, você é uma filha amada. Ei, eu sabia no meu raciocínio, mas eu não sentia isso, eu não vivia essa realidade. E um dia eu falei, eu não quero repetir só porque alguém está dizendo para mim. Eu quero viver, e eu disse, Deus, eu quero, eu sei que tu existe, eu vejo a tua mão na minha vida, eu vejo você fazendo na minha vida, mas eu quero saber, eu quero experimentar dessa paternidade. E Deus fez. Deus fez. E como é maravilhoso ver a graça dele nos conduzindo e nos fortalecendo. E eu oro que você consiga chegar nesse lugar. Mas esse é um lugar de intimidade, esse é um lugar de relacionamento, esse é um lugar onde é você que precisa desejar esse lugar. É você que precisa decidir olhar para você e dizer assim, eu quero viver isso. Eu decido me perdoar. Porque o que eu percebo muitas vezes em muitas mulheres, e que também foi o meu caso, tem muitas mulheres que já confessaram, que se arrependeram, que não cometem mais os erros do passado. E eu creio que quando essas mulheres sentiram arrependimento verdadeiramente, Deus já perdoou. Só que essas mulheres, elas têm algo que pode ser um pouco duro de falar, mas é uma realidade, é o orgulho. O orgulho nos impede de perdoar a nós mesmos. E aí eu quero te dizer, você não é melhor do que Deus. Você não é melhor do que Deus. Porque se ele te perdoou, quem é você para não perdoar você mesmo? Então, querido, em nome de Jesus, decida se perdoar hoje. Decida. Decida se você quer deixar o passado para trás e avançar. Olhar para o alto. Você precisa estar nesse lugar de decidir se perdoar. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo encontre espaço. E eu declaro, em nome de Jesus, que você é uma mulher que vai sair agora desse devocional. E você vai se ajoelhar em nome de Jesus. Você vai clamar e você vai dizer, eu me perdoo. Fale o teu nome. Fale o teu nome, diga, eu decido me perdoar, eu me amo, eu me acolho, eu me liberto do que me causava dor, eu decido. Se Deus me perdoou, Deus me perdoa, eu recebo o teu perdão e eu me perdoo. Eu me perdoo. Isso também faz parte de amar a si mesma. Você só vai conseguir amar o próximo se você se amar. Você só vai conseguir entender a abundante graça sobre a vida de alguém se você entender que você também precisou dessa graça. E que não é nada sobre você. Não é nada sobre você. É sobre Ele na tua vida. É sobre Deus na tua vida. Amém? Então, mulher como Isabel, se perdoe. Se perdoe e veja um novo e vivo caminho surgindo diante de você para esse tempo. Amém? Queridas, nós temos aí, em formato digital, nosso livro Mulheres como Isabel. É um livro que tem várias, são 30 dias de devocional, palavras que Deus trouxe ao meu coração. Também nós temos as coautoras no final, né, que deixaram também uma palavra, um devocional, um testemunho. E todas as passagens, né, eles têm uma palavra, né, aqui que é onde eu abri, né, a mulher que empreende, fala sobre a mulher que empreendedora, e tem as palavras de afirmação, tá? As palavras de afirmação, elas ajudam na nossa renovação da nossa mente. E tem ali os versículos chaves para você colocar o que você aprendeu, qual é o versículo-chave, aonde você vai aplicar na tua vida. Porque uma fé, queridas, prática, racional, você precisa olhar para a palavra vai te expor e você dizer, onde é que eu vou aplicar na minha vida isso aqui? Aonde que eu aplico na minha casa, no meu ministério, no meu chamado, na minha transformação?
E isso é deixar a palavra expor. Então, você tem um espaço onde você pode colocar. Então, querida, você se delicie, quem já comprou, né? E quem ainda não adquiriu o seu, você pode estar entrando no link, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, ou me procura, a gente vai estar deixando à disposição. E eu quero falar para você também, querida, você que, de repente, você entende que você precisa de uma cura interior, que você precisa de cura interior nas suas emoções, que tem alguns comportamentos que você não compreende. Nós temos na nossa plataforma do Levantando Coroas uma imersão de cura interior, onde lá você vai entender sobre a criança interior, você vai aprender sobre cura interior, você vai aprender sobre emoções, você vai entender sobre feridas emocionais, você vai ter dinâmicas de cura, onde você vai começar um processo de cura na sua própria vida, numa visão terapêutica, ok? Tu tem exemplos lá, tudo dentro da palavra, tem vários bônus, várias palavras, tem um curso bônus que é o poder das palavras, que é transformador. Então, assim, gente, e tudo isso por um valor simbólico, que é um valor, assim, ó, de uma sessão de terapia. É claro que essa imersão, ela não substitui um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento comigo dentro do consultório, mas eu tenho certeza que você vai ser profundamente também tocada, ministrada, ensinada, e você vai entender as suas emoções e você vai poder usar isso, trazer isso para a tua realidade, na vida com os teus filhos, com o teu marido, então vai trazer clareza para você. Então, quem quiser entrar, participar dessa imersão, também vou deixar o link aqui, e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Amém? Então, você que de repente não consegue fazer um acompanhamento comigo de terapia, seja online, seja presencial, você tem a opção de fazer lá pelo Kivify, na nossa plataforma do Levantando Coroas. Eu tenho certeza que essa imersão é transformadora. Vai abrir a tua mente, vai te trazer respostas e entendimento para muitas coisas que talvez você se pergunta e você não sabe por quê. Eu vou te dizer, querida, é espírito, é alma e é corpo. Não espiritualize as tuas feridas, não espiritualize as tuas crenças. Tem muitas coisas que, sim, através da transformação da tua alma, você pode, sim, ser liberta em muitas coisas. Então, ó, é manter irrepreensível até a volta de Jesus o espírito, a alma e o corpo. Amém? Então, se essa imersão tá maravilhosa, e se você quiser o link, eu deixo aqui para você. Um beijo. Deus abençoe e até amanhã.